Você já ouviu a história das carpas japonesas? Não? Então você vai se encantar. As carpas japonesas. A história de hoje é sobre um peixe muito famoso no Japão, a carpa ornamental, conhecida como koi. Ela é um famoso símbolo da cultura japonesa. Ela é reverenciada como símbolo de força, coragem, prosperidade e longevidade. A carpa colorida, como conhecemos, é uma modificação feita pelos japoneses porque esse peixe foi trazido da China e ele era cinza e não tinha essas cores vívidas como a gente conhece. Isso foi desenvolvido em 1914 para uma exposição. Conta-se que o príncipe Hirohito, nessa época, ficou encantado com a beleza da carpa. Ele tinha 8 peixes em seu lago. Isso fez com que a popularidade da carpa crescesse pelo Japão. E a carpa japonesa tem a capacidade natural de crescer de acordo com o tamanho do seu ambiente. Ou seja, num tanque pequeno, ela geralmente não vai passar de uns 7 centímetros, mas se criada num lago, pode chegar a 50 centímetros. E uma carpa bem cuidada pode viver por 50, 70 anos, mas há relatos de peixes koi com mais de 200 anos de idade. Tem uma lenda que conta que as carpas deviam chegar à fonte do rio Huangho, que ficava no alto de uma montanha. Elas precisavam nadar por meio de vales cheios de correntezas e cachoeiras. E a carpa que conseguisse vencer todas as dificuldades, se chegasse ao topo, se transformaria num dragão. E por causa dessa lenda, a figura de uma carpa virada para cima representa força, coragem e a determinação. E a que está virada para baixo é a que significa que os objetivos foram alcançados ou realizados. Lindo, né? Dá para traçar um paralelo com a nossa vida. Nós sofremos influência do ambiente que nos cerca, não só nas nossas características físicas, mas no desenvolvimento lógico, emocional, espiritual e intelectual. Claro que aqui eu estou generalizando, porque nesse vídeo não dá para esgotar todas as possibilidades. Às vezes uma criança tem uma personalidade e uma determinada característica que pode ser ou não reforçada pelos pais. E há uma gama de situações que podem interferir no desenvolvimento de uma criança. Não só a criação, a educação, afeto, amparo, estímulo, presença, ausência e até abandono. Agora pensa numa coisa, irmãos criados pelos mesmos pais, sob as mesmas condições, são diferentes. Agora imagina as pessoas que nem sequer se conhecem, né? Agora voltando aqui um pouquinho para a história, enquanto a carpa ela é obrigada a aceitar os limites do local em que vive e que influencia, no tamanho máximo que ela pode atingir, nós, teoricamente, estamos livres para estabelecer as fronteiras dos nossos sonhos e o quanto vamos crescer. Eu falei teoricamente por quê? A pergunta é, será que é isso que acontece? Será que vivemos num ambiente que possibilita o nosso crescimento máximo, seja um ambiente familiar, afetivo ou mesmo no trabalho? Se somos como a carpa e maior do que o tanque em que estamos vivendo, seja um relacionamento afetivo, familiar ou de trabalho e que pode estar impedindo o nosso crescimento, em vez de nos adaptarmos a ele e muitas vezes tentando até nos encaixar, por que não procurar, baseado nessa história, um tanque maior, já que diferente da carpa nós temos essa autonomia de fazer essa escolha. E outra, quando estamos mergulhados, desculpa o trocadilho, nos problemas e conflitos, tendemos a enxergar a situação como se fosse uma água turva. Então, em vez de nos debatermos e nos impedir de enxergar o que há aqui à nossa frente, talvez a melhor estratégia é parar, respirar e deixar a areia assentar para que a água volte a ficar cristalina. Às vezes pode existir um oceano esperando por você, pode ter terra além da água ou existir algo que a gente não faça a menor ideia. Então, se você gostou, aproveita para você seguir o canal, compartilhar, ativar todas as notificações para você receber em primeira mão todos os conteúdos, tá bom? Eles são escritos diariamente com muito amor. Eu sou a Yumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!